profissionais de várias idades trabalhando juntos, isso é uma solução ou um problema para a sua empresa? Eu sou o Wilson Rios, especialista em gestão empresarial e desenvolvimento humano, e quero falar com você hoje sobre gestão de equipes multigeracionais. Bom, a questão das equipes multigeracionais tem sido um tema de muita polêmica, de muita discussão no cenário empresarial atual. Afinal, nós temos hoje dentro das empresas pessoas de 16 anos e pessoas de 70 anos trabalhando juntas. E o principal, o modo de pensar das gerações é muito diferente. Com todo esse advento da tecnologia, as mudanças nos cenários sociais, mudanças também nos cenários profissionais, a competitividade das empresas, tem transformado muito os hábitos profissionais, hábitos de consumo do mundo, e com isso a mentalidade das pessoas a cada geração se tornam muito diferentes. Coisas que no passado, nos séculos anteriores, não aconteciam. As mudanças sociais eram muito mais demoradas e com isso as gerações eram muito parecidas uma com as outras. Então a gente não tinha grandes mudanças de hábito e não tinham tantos conflitos, o que acontece atualmente. Mas vamos entender um pouco mais esse cenário. A gente precisa dividir a questão geracional em dois âmbitos. Primeiro, realmente a questão dos hábitos de forma de pensar, modelo mental, que são muito diferentes, e também uma questão da idade, tá certo? Eu quero aqui desmistificar uma situação que se fala muito das novas gerações, falando que elas são preguiçosas, que não são comprometidas e tudo mais. Isso é uma característica, independente da geração, ela é uma característica normal dos jovens. Eu trabalho na área de recursos humanos desde os meus 14 anos. E quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, o que eu ouvia dos mais velhos, dos encarregados, dos chefes da fábrica ali que eu trabalhava, né? Falando sobre os jovens que estavam ali começando. Que eles eram descomprometidos, que não sabiam fazer nada, que se não colocasse pressão, que tinha que ficar ali controlando e não sei o quê. Então, muitas reclamações sobre os jovens. Hoje, nós que somos essa geração mais velha, o que a gente fala dos jovens? Exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu queria que você, que é da geração mais antiga, colocasse a mão na consciência e pensasse: será que quando você era jovem, você também não foi criticado e não teve os mesmos comportamentos que os jovens de hoje? Será que não existe aí também uma questão de você trabalhar como um mentor, realmente como um desenvolvedor desse jovem? Então, esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, sim, é fato, nós temos mudanças de comportamentos quando falamos dos mais jovens para os mais velhos. Quando a gente fala das gerações, né, que é o Baby Boomer e o X, vamos falar que são as gerações mais velhas, e os novos, geração Y, geração Z, e agora entrando no mercado de trabalho, os alfas. Então, os mais jovens, qual é o grande ponto aí que a gente deve usar, né, o potencial desses jovens? Trabalhar com tecnologia, com inovação, parte, né, de criatividade, trabalhando com autonomia. Por quê? Isso é fundamental nos negócios hoje, com alta competitividade, eu preciso me diferenciar. E aí sim, usar de tecnologia e de inovação para se diferenciar é fundamental. Com relação às gerações mais antigas, o que é importante? Usar, sim, o fato da experiência. Então, sabe o que dá certo, o que deu errado, tomadas de decisões mais assertivas. Então, e aí trabalhar a questão de trabalhos que são mais rotineiros. As gerações mais antigas gostam desse tipo de ação, que é mais previsível, onde as coisas são mais controladas. Eles não sabem lidar muito com essa questão de mudanças constantes. Então, é direcionar o trabalho conforme o perfil, as características das gerações. Pontos que a gente precisa ficar atento aí. Sim, as novas gerações são mais ansiosas, elas são mais dependentes de uma liderança em termos de se sentir motivado, engajado,
Então precisa ter um acompanhamento, feedbacks constantes, direcionar, ter um acompanhamento das atividades. O jovem, quando ele se sente solto, ele acaba se sentindo perdido, isso gera maior ansiedade. Sim, nós estamos falando que hoje, isso é fato, os jovens hoje são mais ansiosos, isso tem a ver com tecnologia, redes sociais, uma série de coisas, mais do que as gerações passadas. Então precisamos, como líderes, trabalhar todo esse processo. E com relação às gerações mais antigas, qual é o nosso problema? A questão disso, lidar com a tecnologia, muitas vezes é uma geração mais analógica, que quer fazer os processos do jeito que fez há 20 anos, 30 anos atrás. Então, conscientizá-los sobre a mudança, sobre a questão aí do preparo digital para lidar com novas tecnologias. Então, é trabalhar esses pontos. Agora, o principal é como você, líder profissional de RH, consegue realmente fazer uma integração desses dois mundos da parte boa, fazendo uma grande mescla e colocando cada geração para ensinar aquilo que domina para outra geração. Então, para os jovens, ensinar a parte de tecnologia para as gerações mais experientes e os experientes passando a vivência, né, explicando as tomadas de decisão, por que ir por esse caminho, por que ir por aquele caminho, para que os jovens falem, ah, entendi, legal. E não simplesmente através de ordens, né? Ó, faça assim. Os jovens, eles são mais questionadores atuais do que os jovens de antigamente. Os jovens antigamente vieram de uma educação em casa, onde o pai era muito austero, mandava e não dava explicação de nada. Numa educação mais moderna, ela é mais participativa. Inclusive, a gente vê isso nas escolas, né? Eu recentemente vi isso no colégio da minha filha, a pedagogia participativa. Os próprios alunos decidem, dentro de critérios, o que eles vão estudar, ou qual prática, qual atividade eles preferem utilizar para gerar aquele aprendizado. Então, como nós temos atualmente uma geração de jovens mais participativos, eu preciso ter todo esse processo de conversa, de explicação, de trazer ele para a tomada de decisão. Então é importante que esses profissionais mais sênior façam esse processo de inseri-los, explicar, conscientizá-los e mostrar toda essa bagagem que eles têm, que às vezes não é valorizado pelos jovens, certo? Pratique aí essas dicas e me conte como está o processo de gestão multigeracional na sua empresa. E até o nosso próximo vídeo.